livro de Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 5 da Palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 5. Depois que você encontrar o capítulo 5, você, por favor, procura o versículo de número 28, que é onde a princípio nós estaremos fazendo a leitura. Gênesis capítulo 5, verso de número 28. Sim. Já estivemos com alguns irmãos hoje pela manhã na escola bíblica, né? Bem poucos participaram, até na casa é difícil participar da escola bíblica, né, irmãos? A gente vê que é uma barreira mesmo o negócio, né? É uma coisa que prende mesmo, né? Porque nós sabemos que o conhecimento é a chave para a libertação, então é difícil pegar a chave, né? Mas o Senhor, Ele continua distribuindo chaves ainda. Gênesis capítulo 5, versículo 28, está escrito assim, Deus abençoe. E viveu Lameque 180 anos, e gerou um filho, e chamou o seu filho Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Fecha seus olhos onde você está mesmo, fecha seus olhos. Pai amado, eu apresento para esse momento também, Deus, diante do Senhor, não um momento separado, Deus, não é um momento separado, mas é um conjunto de coisas, conjunto de acontecimentos, Deus, que ocorrem, Deus, nesse culto, Pai. Então eu declaro, Pai Santo, nessa noite, assim, Deus, como nós mandamos o louvor para Ti e creio que chegou até a Tua presença, assim também eu declaro, Pai, nessa noite, assim como o louvor é para Deus, nós sabemos que a palavra é para os homens. Eu te peço, derrama, Deus, da Tua presença, do Teu Espírito, Pai, sobre cada palavra, Deus, que há de ser ministrada. Sabemos, Deus, que o Teu Espírito Santo é aquele que confirma cada palavra no coração dos Teus filhos. Então, o meu pedido nessa noite, Deus, não sou capaz de mudar a vida de ninguém, muito menos ainda de transformar a vida de alguém, e muito menos ainda de saber o que acontece no íntimo do coração de alguém, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então eu apresento todo esse momento diante de Ti, Te louvando, Te glorificando e Te agradecendo. Amém e graças a Deus. Se assente, por favor. Também nessa hora nós temos a nossa irmã que está cultuando conosco, né, pela primeira vez, a Luana. Deus abençoe, Luana, a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Toda segunda, quinta e domingo nós estamos aqui às 7:30 da noite, adorando a Deus, orando a Deus, buscando o Senhor. Você é a nossa convidada, tá bom? Se sinta à vontade no nosso meio. E é um povo simples, povo pequeno, mas nós temos um Deus grande, como nós cantamos essa noite, tá bom? Eu acredito que a igreja também talvez queira dizer algo para você. Vocês podem me ajudar, irmãos? Estenda suas mãos para a Luana, estenda suas mãos para ela. Fala assim comigo, 1, 2, 3. Seja bem-vindo. Você pode aplaudir ao nome do Senhor pela vida da Luana? Aplauda ao Senhor. Depois você vai lá e dá um abraço nela, tá bom? Espera acabar o culto. E, irmãos, meditando a palavra de Deus durante essa semana, alguma coisa me chamou a atenção nesses planos de leitura, né? Eu falei, eu não aprendi a ler a Bíblia quando eu cheguei na igreja, né? Você conhece irmãos que leram a Bíblia 500 vezes, né? Eu passo vergonha perto de alguns irmãos, mas eu não aprendi a ler a Bíblia. Eu acredito que pelo mundo que eu saí e pela condição que eu me encontrava, eu aprendi a pesquisar na Bíblia. Porque primeiro, quando eu ouvi falar de algumas coisas que estavam escritas, eu queria saber onde estavam escritas e por que estavam escritas e por que o mundo era tão diferente assim. Então me ensinaram a fazer pesquisas na Bíblia a respeito de assuntos, questões, situações, condições. Então eu começo a ler a Bíblia, eu tenho uma dificuldade séria, porque eu começo a andar na Bíblia de um lado para o outro, quando eu li um capítulo só em 3 horas. E eu fico enroscado nas minhas leituras. Eu sempre fico enroscado nas minhas leituras. E quando eu até fiz um teste, eu falei assim, eu vou procurar, no Google você encontra tudo quanto é coisa que você imagina, né? Mas eu disse assim, no meu coração, eu tenho quase certeza que eu não vou encontrar nada relacionado a esse assunto. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a ler esse trecho,
Bom, a Bíblia fala aqui a respeito de gerações. No começo aqui existiam 2 gerações, ou 2 linhagens, vamos chamar assim, linhagem ímpia, linhagem piedosa. Aqueles que serviram ao Senhor, aqueles que eram descendentes, né, de Caim, outros descendentes ali de Abel, dessa linhagem, chama assim, linhagem ímpia, linhagem piedosa. Mas a questão, irmãos, é que aqui, olha, fala a respeito dos versículos anteriores, de um homem que andava com Deus, Enoque. Depois esse homem, ele gerou Metusalém, que também era um homem temente ao Senhor, né? E Metusalém gerou Lameque, que era o pai de Noé, né? Então, olhando ali para Noé, e olhando para toda a história que aconteceu na vida de Noé, eu quero ser bem rápido hoje temos mais algumas coisas para fazer também, e olhando para a história de Noé, dá a impressão que Noé é simplesmente o filho único da casa, né? E dá a impressão que não tem mais ninguém, né? Porque quando você ouve, por exemplo, o desenrolar da história de Noé, o que você encontra na história de Noé? Bom, o homem que Deus achou graça nele, e Noé significa exatamente descanso, né? Consolo para as pessoas. Você está difícil hoje, parceiro? Está difícil hoje. Eu não vou conseguir, não vou chegar lá. Então, irmãos, assim, significa descanso, significa consolo, por causa daquilo que Deus faria na vida de Noé. Mas enfim, irmãos, o Senhor, Ele abençoou a vida de Noé, o Senhor deu uma visão para Noé, o Senhor mostrou os projetos para Noé, daquilo que aconteceria no mundo, e Deus disse que aconteceria algo assim, muito terrível no mundo, nas pessoas que não temessem a Deus, linhagem ímpia, as pessoas que rejeitassem a Deus, né? Aqueles que o aceitassem, eles precisariam entrar na arca como forma de aceitação. Se aceitou realmente a palavra de arrependimento que Noé vai falar, vai ministrar, então a prova de que você aceitou, a ação, a obra é entrar na arca, porque a obra sem fé é morta. Amém, irmãos? Eu posso dizer que eu creio, mas se eu não agir diante do Senhor, a minha obra é morta, não tem valor nenhum para Deus. Então, a certificação é essa, o certificado da crença é obedecer e entrar na arca. Mas Noé, querido, pregou por volta de 120 anos, que foi o tempo que ele demorou para construir a arca. A arca de vários andares, a planta veio do céu de Deus, madeira, ali o revestimento, e aquilo que protegeria para que não entrasse realmente água na arca, é a proteção toda. Então ele demorou 120 anos, então imagine você, alguém pregando durante 120 anos, mas as pessoas elas rejeitando. O que você faria, irmãos, se você falasse da palavra de Deus e as pessoas sacudissem o ombro para você? Não sei como é na tua casa. Eu sei que Jesus tinha problema com relação à família dele, porque eles não acreditavam nele. João capítulo 7 fala sobre isso. Eu sei que Jefté e tantos outros tiveram problemas na família, porque as pessoas duvidavam daquilo que realmente Deus tinha de plano, de propósito. Eu sei disso. Gideão teve esse problema também. Jeremias teve esse problema também. E tantos outros tiveram esse problema. Mas Noé, querido, ele teve um problema sério. Porque olha só, os irmãos de Noé, ninguém acreditou naquilo que o homem falava. Absolutamente ninguém. Pastor, mas Noé tinha irmãos? Bom, se o pai de Noé gerou filhos e filhas, lembra daquilo que nós falamos, né? Hermenêutica, exegese, lá do cursinho de teologia, lembra? Você vai juntando as coisas aí. Se ele te gerou filhos e filhas, significa que ele tinha irmãos e irmãs, né? Mas ele foi falando e as pessoas simplesmente foram ignorando aquilo que Noé dizia. E o que você faria se acontecesse exatamente isso com você? O que você faria, por exemplo, se acontecesse exatamente aquilo que Deus falou com Moisés, por exemplo? Deus disse assim para Moisés: Moisés, você vai falar para Faraó, mas ele não vai dar ouvido para você não. Daí você faz um sinal. Oh, Deus já disse que as pessoas não iam dar crédito para Moisés. Mesmo assim Moisés foi, irmãos. Então Deus sempre coloca coisas difíceis, irmãos, nessas mãos. Deus nunca dá nada fácil, nada simples para nós fazermos. E você sabe por que isso, irmãos? Porque Deus sabe que nós temos condição, Deus sabe que nós temos capacidade, Deus sabe que muitas vezes existe algo escondido dentro de nós, e nós precisamos despertar isso para esse novo tempo, para essa nossa nova geração que está chegando nos dias de hoje. O Senhor sabe, querido, que se Ele nos chamou, irmãos, ou você acredita que Deus vai chamar alguém que Ele sabe que não dá em nada, irmãos? Claro que não, irmãos. Mas se Ele chamou, é porque Ele sabe que houve investimento naquela pessoa e vai chegar até algum lugar. Você está entendendo?
Então muitas pessoas, elas não entendem porque muitas vezes elas nascem em determinadas famílias, e muitas vezes elas não têm crédito ali, quando elas falam alguma coisa. Para você ter ideia, se você olhar, se você analisar um pouquinho a vida do profeta Samuel, um homem de Deus, um homem prometido por Deus, ali, através do sacerdote Eli, para a vida de Ana, um homem sonhado, desejado, um homem separado desde criança, já foi apresentado no templo e deixado lá no templo para servir ao Senhor, né? Foi uma bênção de Deus. Teve sua esposa, Pastor Samuel teve esposa? Irmãos, se Samuel teve filhos, então os filhos não vieram da cegonha. Possivelmente ele tenha tido uma esposa, se casou, porque era um homem de Deus, e teve filhos. Esse é o procedimento, o processo, né? Então, mas a Bíblia diz que quando Samuel estava muito velho, e ele iria passar o cajado, ia passar a autoridade para alguém, o povo não aceitou os filhos de Samuel. E eles disseram: os teus filhos não vão reinar sobre nós, não vão estar liderando nós não, os teus filhos não. Porque eles não eram exemplo, porque eles estavam no meio do povo, ouvia aquilo que era ministrado através do seu pai, que era uma bênção de Deus, mas eles não eram muito afim de Deus, não gostavam muito de estar ali naquele movimento de Deus, aquela coisa toda. O que eles queriam na verdade eram outras coisas, né? O que eles queriam na verdade era aproveitar a vida. O que eles queriam na verdade, querido, era ser quem eles realmente achavam que eles eram, né? E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Cada vez que nós deixamos despertar a identidade de cada um dentro de nós, cada vez que eu deixo despertar a minha identidade, eu percebo que eu não sou mais cristão. Porque para eu ter minha identidade de cristão, precisa acontecer na minha vida aquilo que o apóstolo Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo em mim. Então cada vez que o eu se coloca para reinar sobre alguma coisa, sobre algum lugar, para que o meu nome venha aparecer. Eu estava conversando com um amigo meu aqui esses dias, a gente estava resolvendo sobre alguns problemas, e ele perguntou para mim, falou assim: quem é o pastor presidente, pastor titular? Eu falei: Jesus. Ele falou: mas como assim? Eu falei: eu sei que eu nunca vou ser o primeiro. Eu sei que Jesus, ele vai inclinar o coração de cada um para onde ele quiser, e eu sei que ele sempre vai estar na frente. Então eu sempre vou ser auxiliar dele. Aquilo que ele manda fazer, a gente faz. Então já me acostumei com essa ideia. Então para nós não tem problema nenhum com relação a isso. Mas irmãos, olha só, querido, eles viveram em um tempo, irmãos, onde as pessoas elas matavam, onde as pessoas roubavam, onde as pessoas destruíam umas às outras. Você acha que nós vivemos em um tempo diferente? Não, com certeza não. Conversando com um amigo meu, querido, eu moro aqui por essa região, não vou dizer bem claro assim qual região, né? Mas ele mora aqui nessa região nossa, e mudou de ponto. Eu falei: você mudou? Sim, mudei, comprei minha casa na região tal. Falei: que Deus. E aí eu disse a ele: puxa, o bairro tal parece ser tranquilo para morar. Ele falou assim: Paulo, é tranquilo sim, é tranquilo, de dia você pode sair para onde você quiser. Ele falou: mas de noite não é bom sair de casa. De noite não é bom sair de casa. E eu falei: por quê? Eu falei: então, pode gerar alguns problemas aí, o povo já reclamou disso, então de noite não é bom sair de casa. O que você for fazer, aproveita para fazer de dia. Uma geração, querido, que também não é muito diferente do tempo daquela que eles viviam na época, porque se você andar aqui um pouquinho mais, entrando no capítulo 6, fala a respeito da corrupção do gênero humano. O homem constantemente se corrompendo, querendo ser, na verdade, aquilo que tinha dentro deles, mas eles esqueceram da semente que foi lançada no coração de cada um deles. Querido, Deus todos os dias tem lançado a semente no nosso coração. Todos os dias Deus tem lançado a semente dentro do nosso coração. Nós deixamos essa semente germinar, brotar algo dessa semente, a partir do momento que nós damos nosso tempo para Deus. Nós temos um dia de 24 horas. Nós podemos deixar gerar algo de Deus ou não. Aí eu pergunto, vou fazer uma pergunta para mim, você faz para você. Quanto tempo, por exemplo, eu gasto de frente a vídeos engraçados do YouTube? Eu não sei se vai gerar alguma coisa. Quanto tempo eu gasto de frente a tantas coisas que muitas vezes não traz um proveito, querido, para a minha própria vida? Quanto tempo eu gasto meditando nas coisas de Deus? Quanto tempo eu gasto, eu invisto meditando nas coisas do Senhor?
Aquilo, querido, que sobressai dentro de mim, nas horas de aflição, nas horas de dificuldade, é o que realmente vai despertar. Sabe, irmãos, nós somos como uma criança. Uma criança, ela vai absorvendo todas as coisas, parece que não, mas ela está lá no cantinho, mas ela está absorvendo todas as coisas, e a hora que aperta, sai coisas às vezes cabeludas da boca da criança, e ela fala mesmo. E assim, ela é como uma esponja, uma espuma, ela vai absorvendo. Então, gera muita coisa ali dentro. Mas nós, na qualidade de cristãos, também no mundo em que nós vivemos, nós estamos também absorvendo muitas coisas. Por exemplo, porque, no trânsito, muitos cristãos até mesmo falam coisas assim que você fala, rapaz, faz tempo que eu não ouvi essa palavra. Umas palavras assim assustadoras, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes se absorve aqui, se absorve ali, a hora que você percebe, a hora que aperta o calo, né? A hora que, como dizia meu avô, a hora que trupica e cai, aí a gente se assusta, né? A hora que vem a pressão, aí é a hora que a gente vê realmente o que tem ali dentro. A hora que aperta a situação, a hora que apertam as coisas, a quem nós recorremos, né? Onde é o nosso consolo? Qual é o nosso consolo? Noé aqui se fala a respeito de um consolador e alguém que representava ali um certo descanso. Por quê? Porque Noé também, não sei se você sabe, eu creio que sim, porque Noé também ele tipificava Jesus. Ele é um tipo de Jesus, assim como Moisés, assim como outros também, Abraão também. Ele tipifica Jesus, e a obra é praticamente a mesma. Esteve pregando durante um tempo e a arca é como se fosse a graça, a porta da graça. A porta se fechou, entrou, se salvou, não entrou, ficou do lado de fora. Aquela época foi juízo também. Então, cada vez que nós olhamos para isso, cada vez que nós olhamos para essa passagem, nós olhamos simplesmente para um tempo que nós estamos vivendo. Exatamente para um tempo. Onde nós falamos, querido, onde nós anunciamos, e as palavras elas simplesmente ficam perambulando pelo ar, e nós oramos constantemente, Deus, em que o Senhor possa encontrar um coração onde essa palavra possa repousar, e a palavra de Deus só vai fazer a obra, querido, onde ela realmente encontrar um lugar, e onde ela possa ser aceita, porque quando se ouve a palavra, eis que estou à porta e bato, tem gente que acha que Jesus vai bater na porta da casa dele. A palavra de Deus está batendo no coração de muitas pessoas hoje. Se alguém permitir que ela entre, Jesus vai entrar junto com a palavra, porque a palavra é espírito e vida. Ele vai entrar, vai cear com a pessoa e a pessoa vai cear com ele. A vida vai passar a fazer sentido. Falei isso aqui por tantas vezes. Quantas pessoas, até mesmo dentro das nossas próprias, quando eu falo nossas próprias igrejas, estou falando igrejas no sentido geral, quantas pessoas já perderam o sentido da vida, porque algumas coisas não dão certo para si, e acha que a vida não faz mais sentido, acha que nasceu só para sofrer, acha que nasceu só para viver uma vida, dando, como dizia minha mãe, dando cabeçada de um lado para o outro. Quantas pessoas acham isso, querido, simplesmente porque alguma coisa não dá certo, e na verdade não dá certo porque Deus não quer que dê certo, não dá certo porque a pessoa não plantou, e se não plantou, não colhe também, como a ministração de quinta-feira, né? Eu quero que nasça alguma coisa, eu preciso plantar. Se eu quero que nasça realmente a comunhão com Deus, eu preciso plantar nas intimidades, nos meus momentos com o Senhor, no meu tempo com Deus. Eu preciso plantar, irmãos. Se eu não ler a Bíblia, eu nunca vou conhecer o que está escrito, irmãos. Se eu estudar, eu não vou ter entendimento daquilo que Deus tem na minha vida. Nunca vou ter um entendimento. Se eu não louvar, se eu não adorar, irmãos, como é que Deus ele vai realmente fazer uma obra de transformação dentro de mim? Porque Deus também liberta através do louvor, irmãos. Louvor, palavra cantada. E nós vivemos exatamente nesse tempo, nessa geração, onde nós oramos constantemente dizendo, Deus, que a Tua palavra, essa que paira, assim como o Espírito pairava sobre as águas, a Tua palavra que paira sobre o coração de muitas pessoas, que ele possa entrar, ela possa entrar, realmente naquele que diz, eis aqui, Senhor, naquele que diz, Deus, eu quero mudar a minha família, mas eu não tenho condição, Deus, não tenho sabedoria, não tenho, Deus, condição de estar falando para eles a respeito da Tua palavra, Senhor, sabe, querido, para as pessoas que realmente querem mudança. Deus, irmãos, muitas vezes Ele permite que nós estejamos em lugares, não para nós criticarmos, irmãos. Deus não nos levantou para isso, irmãos. Deus não nos levantou para juízes.
Deus nos levantou, Romanos capítulo 12, 1 e 2, como agentes transformadores. Somos agentes de transformação. Se algo não está certo, orar a Deus, buscar a sabedoria de Deus, entendimento de Deus, de como atuar ali, para que aquilo realmente possa mudar, para que as coisas realmente possam acontecer, sabe? Deus nos chamou para ver as coisas diferentes, mas não com aquela mente que nós tínhamos lá fora. Ah, Deus, nada que presta, Deus, eu vou sumir, nada que presta, nada que funciona, Deus. Tá? Todo mundo já sabe que nada funciona. O que nós vamos fazer? Ou nós vamos ser um igual a todo mundo que sabe que nada funciona e vamos simplesmente fazer nada? Ou será que nós estamos dispostos realmente a ser agentes transformadores, a mudar realmente, a querer mudar realmente alguma coisa? Sabe, irmãos? As situações, elas reagem, irmãos, diante das nossas atitudes. Nós sabemos muito bem disso. As coisas, elas acontecem, irmãos, dependendo do ambiente que nós criamos. Muitas vezes, irmãos, é quase que inevitável. Jesus teve confronto na casa dele, irmãos. Os irmãos de Jesus vieram a se converter depois que ele ressuscitou. Tiago e Judas, lá cartas antes de Apocalipse, são dos irmãos de Jesus. Mas depois que ele ressuscitou, aí eles vieram realmente entender aquilo que estava acontecendo. Mas até então não. E muitas vezes, muitas pessoas, elas querem ver uma obra realmente feita nas nossas vidas, para que elas venham realmente sentir o desejo por Deus, o desejo por Jesus Cristo. E por isso que muitas vezes Deus planta em lugares que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus ainda espera, querido, que nessa geração, que nesse tempo, nós possamos se levantar, nós possamos nos levantar, sabe, como atalaias, como pessoas que realmente mostrem o caminho da salvação. A igreja, irmãos, é simplesmente uma organização. A igreja não é o caminho, mas ela mostra constantemente o caminho. Não foi a igreja que te salvou, irmãos, mas a partir do momento que você entrou na igreja, você ouviu a palavra e você ouviu a indicação, olha, o Salvador é esse, por isso se entregou a vida para Jesus e teve esse processo de salvação, de transformação. Mas a igreja em si, não. Mas esse é o lugar onde nós buscamos, onde nós realmente invocamos o nome do Senhor. É por isso que é muito difícil chegar até este lugar. É muito difícil sair, bom, eu não posso fazer isso porque eu moro aqui, mas é muito difícil sair da nossa própria casa para chegar nesse lugar. Muitas barreiras, irmãos. As coisas acontecem, sabe quando, irmãos? Hora de ir para a igreja. Sabe quando vem os problemas, irmãos? Vem nos perturbar na hora e no dia de a gente ir para a igreja, ter nossa comunhão com Deus, sabe? Os imprevistos, eles acontecem, sabe quando? Para a igreja. Você sabe qual é o melhor momento de festejar? Hora do culto. A hora do culto é a hora boa de festejar. Você vê quantas barreiras existem, sabe? E tudo isso por quê, irmãos? Tudo isso para muitas vezes botar impedimento nas pessoas de realmente entregarem suas vidas para Jesus. Quanta coisa acontece no mundo espiritual. Se você estudar um pouco sobre batalha espiritual, você não tem ideia de como as coisas são, de como as coisas acontecem. Se você participar um pouco de batalha espiritual na sua vida cristã, você vai ter ideia exatamente daquilo que acontece. Irmãos, eu não vou prolongar muito não. Existem, irmãos, espíritos familiares que agem ali na área da família, enfim, como diz o livro do profeta Isaías. Mas existem espíritos, irmãos, que a função deles é levar a incredulidade. Eles não vão urrar, eles não vão berrar e se espernear, não, é só levar a incredulidade. A semente é lançada, Mateus capítulo 13 fala isso, quando não há entendimento, o inimigo vem e arrebata. Mas a semente é lançada, irmãos, já vem a dúvida na mente e no coração da pessoa, mas acho que não é bem assim não, eu não entendo dessa forma não. Sabe o que é isso? O espírito de incredulidade. Ele simplesmente leva a incredulidade no coração das pessoas. Pastor, mas só isso basta? Bom, o incrédulo vai ficar de fora no reino dos céus, ele fez a função dele. Simplesmente isso basta. E por isso que muitas pessoas não acreditam na Bíblia, que é a verdade. Nós pregamos a palavra desde o ano de 1999. E é capaz de, desse ano todo, alguém nos ouvindo, falando da palavra, não dar tanto crédito assim. E quando alguém diz assim, para essa mesma pessoa que não deu crédito, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Então não é bem verdade. É capaz de a pessoa acreditar.
Não sei se você ouviu o estudo hoje de manhã sobre apostasia. A gente comentou um pouco sobre esse assunto. Ou seja, algo que acompanha a vida da pessoa e ela não manda embora, e aquilo vai acompanhando. A hora que a pessoa dá uma brecha, aquilo entra no coração e ela passa a simplesmente não acreditar. Não acreditar que a família dela pode ser salva mesmo sendo a promessa de Deus. Não acreditar, querido, que se a pessoa permanecer realmente, a pessoa ela vai vencer, e aquele que permanece, irmãos, ele vence, irmãos. A vitória já foi conquistada lá na cruz do Calvário. Irmãos, não tem erro. Se nós não acreditarmos que Jesus venceu por cada um de nós, a nossa fé é vã, como diz o apóstolo Paulo. Nós estamos acreditando em vão, e tudo que nós estamos fazendo, nada vale a pena, se não acreditarmos. É por isso que muitas vezes nós entramos no radicalismo, né? É necessário que nós venhamos acreditar, não é opção, é extremamente necessário. Ou toda a nossa vida, ou todo o sentido de tudo, existe. A gente vai como aqueles loucos que acreditam na explosão e que tudo formou, né? Eu tenho um amigo que eu evangelizo lá no trabalho, e esses dias eu mandei alguns livros para ele. E um dos livros que eu mandei em PDF, acredito que eu mandei aqui para os irmãos também do curso lá, Eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. O nome do livro. Pastor, ateu tem fé? Mais do que o crente. Primeiro porque todo ateu é um cristão frustrado, né? Não creu como deveria e acabou se frustrando porque creu da forma errada e enfim, acabou tomando o rumo errado. E agora diz que não acredita mais. Mas o ateu ele precisa ter fé, irmãos, porque nós andamos pela fé, nós não vemos, mas nós cremos para que aquilo que nós cremos venha se materializar. Isso é a fé, resumo da fé. O ateu, ele vai muito além, irmãos. Ele está olhando esse notebook aqui na frente, irmãos, mas ele não acredita que é o notebook que está na frente dele, ele não acredita. Tem mais fé que eu estou vendo, eu sei que é. Porque Deus ele deixa os rastros da criação, o rastro da existência dele, por onde Deus nunca se preocupou em mostrar que ele existe. Ele é Deus e pronto. Nunca se preocupou com isso. Na Bíblia Deus nunca se preocupa com isso, de maneira nenhuma. Ele é e aí pronto, né? Para quem quer acreditar. Mas por onde ele passa, irmãos, ele deixa rastros, irmãos. Olha a natureza, tudo que formou, tudo que se fez, a vida que ele deu até para a própria terra, que quando vida gera vida, você sementinha simplesmente planta nessa terra e a vida gera vida, e isso vai gerar uma planta, irmãos, coisa simples. Mas Deus fez isso. E onde Deus deu vida, irmãos, vai gerar nova vida. Vida gera vida, irmãos. Sabe? É por isso que ele diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida que vai gerar outras vidas. E que nós possamos ser geradores de vida, irmãos. Noé, a família dele não acreditou, salvou simplesmente ele, sua esposa, seus filhos, seus 3 filhos e a esposa dos filhos, simplesmente. Mas através de Noé, querido, surgiu uma nova geração. Uma geração realmente, querido, que tinha ali o reflexo de Noé, tinha a referência de Noé. Noé deixou um legado, irmãos. Noé simplesmente abriu mão da sua vida para uma causa que não era dele, uma causa de Deus. E ele disse: vou deixar minha vida e vou construir uma arca. Que história doida é essa, né? A mesma coisa quando nós saímos da nossa casa, com tantas coisas aparentemente legais para se fazer, e a gente diz assim: olha, eu vou deixar tudo o que eu tenho aqui, eu vou na igreja adorar Jesus Cristo. A mesma coisa, cara. A mesma coisa. Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé. Sabe, irmãos, Deus tem grandes coisas, irmãos, para fazer nas nossas vidas, e Deus tem colocado grandes coisas nas nossas mãos, mas nós precisamos reconhecer o valor de cada uma delas. Para você comprar um objeto, irmãos, você precisa saber o quanto de valor você tem na mão. E Deus colocou grandes coisas nas nossas mãos, que muitas vezes nós desconhecemos o valor. Deus te deu poder, irmãos. Deus te deu autoridade. Deus te deu liberdade para profetizar sobre coisas, situações, até mesmo sobre a sua própria vida. Deus te deu isso, irmãos. E Deus deu, irmãos, muito mais ainda, condição para que Ele venha nos honrar a palavra que sai da nossa boca, irmãos. Mas da nossa boca precisa sair algo assim de edificação, para abençoar a vida de
pessoas que precisam também ser abençoadas. Quantos aqui querem suas famílias abençoadas? Quantos querem nessa noite? Quantos querem? Talvez na sua casa seja só você cristão. Talvez, querida, aquela luta dentro de casa, onde parece que a palavra fugiu, o louvor não existe mais, e enfim, irmãos, sobre exatamente essas situações, sobre terra seca, irmãos, sobre situações assim que nós olhamos e não enxergamos nada, mas nós podemos enxergar uma luz no fundo do túnel, que é a palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela já é liberada sobre as nossas vidas. O sim e o amém, nós já temos da parte dele. Nós só precisamos concordar. Nós só precisamos abrir a nossa boca, querido. Nós só precisamos levantar as nossas mãos, porque há poder nos levantar das nossas mãos. Saírem sem contenda, como diz a palavra, mas há poder no levantar das nossas mãos. E Deus conta com isso, querido. Deus espera isso de nós. Ruim, todo mundo sabe que é ruim. Não precisa de mais um crítico para dizer que é ruim, irmãos. Mas assim como, querido, o profeta colocou ali farinha na panela, e mesmo sendo algo de morte, aquilo não fez nenhum mal para as pessoas que estavam ali. Assim como atravessaram o mar, ai que água salgada, água amarga, água, põe sal na água, a água se tornou água boa para se tomar. Assim também, querido, a farinha está nas nossas mãos, e o sal também está nas nossas mãos. E Deus conta conosco nesse tempo, para transformar essa geração. Fecha seus olhos. Eu gostaria que você apresentasse, querido, aquilo que é impossível diante do Senhor. Causa situações, sua família diante do Senhor. Eu gostaria que você apresentasse, querido, os teus filhos diante do Senhor em oração nessa noite. Eu gostaria que você apresentasse, querido, o teu trabalho diante do Senhor nessa noite, que lá o Senhor talvez tenha te plantado, onde pessoas muitas vezes não acreditam, mas é exatamente lá que o Senhor quer usar a tua vida. Abra sua boca, querido, e comece a colocar situações impossíveis aos seus olhos, mas você sabe que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nessa hora, Deus, nós mais uma vez colocamos, Pai Santo, as nossas vidas, Deus, diante do Senhor. Mais uma vez, Pai, nós colocamos, Pai Santo, situações diante do Senhor, Deus, que nós sabemos que, Deus, tão longe de nós, tão distante de nós, mas Deus, a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. A Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. A Tua palavra diz que quando duas pessoas concordam, também Deus é concordado, Deus também é ligado no céu. Então nós abençoamos, Pai, Deus, nós profetizamos, nós liberamos palavra, Deus, sobre a vida dos teus filhos, Pai, que eles sejam luz lá no lugar onde eles foram plantados, seja Deus nas suas casas, nas suas famílias, seja Deus no teu trabalho, seja na sua escola, na sua faculdade, lá onde eles estão, Deus, que eles possam ser luz lá, Deus, e lá, Senhor, a luz que há nos teus filhos, Deus, por causa da tua presença, possa iluminar o caminho de tantas outras pessoas que até mesmo hoje estão em trevas, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Deus, que essa luz, Deus, que a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Deus, possa nos iluminar, Deus, na nossa própria caminhada cristã, na nossa própria caminhada contigo, Senhor, que nós, Deus, possamos, Deus, saber os passos que nós estamos dando, Deus, em direção, Senhor, não andar, Deus, de uma maneira sem saber para onde nós estamos indo, mas nós entendendo, Deus, com certeza, na certeza do Teu Espírito Santo, que nós estamos indo na Tua direção, e nós vamos chegar, Deus, ao lugar que nós queremos, que é o coração do Senhor. Nós queremos tocar o coração do Senhor, Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo, Deus, no turno da noite, Deus, como diz por aí, mesmo, Deus, em tempos de adversidade, mesmo assim, Deus, nós queremos tocar o coração com a nossa vida. Sabemos que tantos têm caído do nosso lado, tantos têm caído da nossa direita, mas nós queremos permanecer firmes, nós queremos permanecer de pé, porque nós temos o Senhor como nosso Salvador, nós temos o Senhor como uma esperança nossa, nós temos o Senhor como aquele que nós cremos realmente, e nós depositamos o nosso coração em Ti, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, recebe, Deus, as nossas vidas, Pai. Recebe, Deus, o nosso ser, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Vem, Senhor, entrando, Deus, na casa dos Teus filhos, Pai. Venha, Senhor, tocando, Deus, o coração dos Teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Oh, Senhor, para que eles possam produzir frutos, Deus, lá onde eles estão, Pai. E o fruto maior da Tua palavra possa ser produzido, Deus, em cada coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, Tu és grande e poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus.
é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande
Obrigado, Senhor, por o Senhor revelar a sua grandeza e a sua beleza, Deus, aos nossos corações. Nós queremos te louvar por todas as coisas, Deus. Oh, Deus, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Irmão, se assente um pouquinho, por favor. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus tem colocado assim coisas tão simples diante de nós, e através dessas coisas assim tão simples, a gente tem visto, a gente tem enxergado assim a presença de Deus, a mão de Deus, sabe? E esses dias eu estava, por exemplo, aqui em cima em casa, eu estava vendo a chuva. Você já viu um ser parado olhando a chuva, irmãos? Esse que vos fala. Eu gosto de ver as coisas que Deus faz, por mais simples que ela seja, o nascer do sol, o pôr do sol, eu gosto de ver essas coisas. E eu olhando lá, irmãos, para aquele lado, a chuva, você consegue ver quando ela vem, ela é limitada. Por isso que alguns dizem assim, aqui está chovendo. Não, aqui não está, é limite. Ela vem daqui a aqui, por exemplo. E vem como que algo assim, sabe, fechado, e por onde passa vem molhando. Você fala, rapaz, o que é isso? As gotas todas, irmãos, nenhuma cai fora de medida, todas calculadas pelo céu. Ou está chovendo gotinha, daqui a pouco cai um balde na sua cabeça. Não, não cai. Chover mais grosso, chove aquele tempo mais grosso, depois afina de novo, mas tudo no controle de Deus, irmãos. E agora me explica uma coisa, se você pode. Como é que fumaça pode segurar a água, irmãos? E segura, irmãos. Se Deus mandar, segura. Como é que aqueles aviões passam por dentro de tudo isso, irmãos? Tem fumaça e tem água, e não cai, irmãos. O negócio está lá. Irmãos,